né? Então você tem 4 categorias e vamos dizer 6 jogos, mais ou menos. A primeira categoria é o FPS, que é o First Person Shooter. Como o próprio nome diz, o jogador é quem atira, né? Ele e ele controla o seu avatar, e são jogos de ação. Por exemplo, Counter-Strike, que no Brasil é um jogo super difundido e super jogado, super famoso aqui. O Call of Duty também são exemplos desse tipo de jogo. Call of Duty, que é do Chance Glasgow, né? Um dos nossos Hall of Famers da Full Sail, ele é um dos founders do Call of Duty. Olha, eu tô vendo que tem uns comentários, mas eu vou só acabar isso aqui, depois eu volto neles. Então, essa é a primeira categoria. A segunda categoria é MOBA, que são Multiplayer Online Battle Arenas, que é o mais popular, tá? São quando 2 times se enfrentam, a gente falou disso semana passada, um para conquistar a base do outro e tal. É um jogo, como eu já falei, são times. Exemplo disso, League of Legends e o Dota 2 são os mais famosos. O Battle Royale, ele é mais recente. Ele apareceu em 2017, desde então ele só faz crescer. Então é um jogo expoente, digamos assim. É um jogo que pode ser jogado em time, pode ser jogado com uma pessoa sozinha, e basicamente é um jogo de quem sobrevive a essa batalha. Você não tem que conquistar um outro, tipo War, sabe assim? Você não tem que conquistar um outro território, você tem que sobreviver. Basicamente, você tem que não morrer, né? E exemplo desse jogo, Fortnite. Fortnite é uma febre na molecada. Eu tenho várias amigas que os filhos fingem que estão dormindo e viram a noite jogando Fortnite, e no dia seguinte vai para o colégio é um bando de zumbi. Porque, enfim, Fortnite é uma super febre. Depois tem os jogos de estratégia, tá? Que é a terceira categoria. Quarta categoria, que são os Real-Time Strategies. E aí a gente tem basicamente 3 tipos de jogos, tá? Os jogos de luta, são os Fighting Games, que não preciso explicar o que é. Por exemplo, Mortal Kombat, que eu nunca joguei, mas é um nome que para mim é muito familiar. Aliás, eu nunca joguei nenhum deles, mas enfim. O Mortal Kombat acho que é um nome que todo mundo conhece. Aí depois você tem card games e jogos de tabuleiro. Eles estão meio na mesma categoria. Lembrando que os card games não são jogo de buraco ou de paciência, não tem nada a ver com jogo de baralho, de naipes, como a gente conhece. Para quem se lembrar, antigamente tinha o Super Trunfo, que era um jogo de cartas, tinha de carro, de atletas, de várias coisas. Olha a Carol rindo. Quem for muito jovem vai lembrar, eu vi. Quem for muito jovem, como a Carol e eu, vai lembrar do Super Trunfo, realmente. Que era um jogo de cartas. Então você tinha o carro e eles tinham várias categorias, qual tinha o motor que é mais poderoso que o outro, enfim. Esses card games são mais nessa linha. São disputas de cartas com personagens, e aí tem uma série de estratégias para você usar o personagem certo na hora certa para um ganhar do outro e tal. É meio por aí. E um exemplo desse é o Heroes of Warcraft. É um exemplo desse. E por último tem os simuladores, que são os famosos simuladores de jogos da vida real. O FIFA é o famosérrimo e o NBA, idem. Né? Toda hora que, inclusive, o narrador do FIFA no Brasil é o Thiago Leifert, né? É ele mesmo. E toda hora, eu ia dizer, mas aí é meu achômetro, tá, gente? Posso estar errada. Mas eu acho que o FIFA é o jogo que mais atrai as pessoas mais velhas. Porque é o futebol, o cara se identifica com o Barcelona, com isso, com aquilo. E você vê pessoas, homens principalmente mais velhos, falando que joga FIFA, qual é o time que joga. Tal. Então, é um jogo que não é só de jovens muito jovens, embora eles também joguem FIFA, logicamente. Eu estava conversando com o SJ, que faz as conversas comigo sobre games, né? E aí ele estava falando que ele está contratando gente para trabalhar na empresa dele de jogos eletrônicos. E aí a primeira pergunta é o que você joga, né? E se a pessoa falar, eu jogo FIFA, ele fala, não, o que você joga de verdade? Porque FIFA
já não conta. A FIFA já Não é vale. tão tradicional, assim, tanta gente joga, que Virou se café com você é leite, né? Não antenado e vale. você realmente é gamer, você precisa jogar alguma Free Fire, você tem que jogar League of Legends, você tem que jogar alguma outra coisa. Virou café com leite, né? Então, olha, gente, finalmente acabei as perguntas que eu tinha recebido, pelo menos as que eu separei. Eu corri, tô falando rápido hoje, igual o locutor de jockey, gente, como é que turf? Mas, enfim, consegui chegar ao final. Vou ler os comentários agora e queria lembrar que acabamos esportes e a partir da próxima semana a gente vai começar a comentar cases do mercado de entretenimento, empresas que compraram outras empresas, coisas novas que apareceram, negócios. Aqui a gente é um canal, a gente fala sobre entretenimento, mas pela perspectiva de business, né? Então, ainda não sei qual é o case da Fazer próxima dinheiro. semana. Afinal de contas, entertainers Né? entertain and we make money, né? That's it. Afinal. That's the idea, né? Então, não sei ainda qual vai ser o que semana que vem. Se vocês tiverem algum para indicar, alguma coisa que vocês queiram entender, alguma fusão ou alguma empresa que está lançando um produto novo, enfim, eu vou dar uma pesquisada ainda. Se vocês quiserem indicar, eu vou adorar. Então, só para falar isso, e vou ler aqui os comentários. A Mari falou: eu acho que o esportes é algo que aproxima as pessoas de diferentes partes do mundo, ainda mais hoje em dia que a globalização está cada vez mais forte. Com certeza, e isso também é um perigo, né? Para quem tem essa molecada mais nova falando com gente, sei lá eu aonde que parte do mundo, tem muita coisa que não é legal, né? Que infelizmente tem muita gente que se aproveita disso, mas a maior parte a maior parte desse universo é feita de pessoas sérias, de jogadores e gente que está ali para fazer mesmo. Mas é bom sempre ficar ligado, né? Porque essa coisa de globalização, de você falar com o mundo inteiro sem ver, é muito complicado. Paulo Valadares falou: preciso das suas aulas. Ah, você não precisa de nada. Mas isso aqui, a ideia, gente, é ser um papo, é ser menos uma aula e mais um papo. Então, por isso que eu vou trazer case semanas que vem, porque aí eu vou contar, eu quero que vocês palpitem, que vocês achem coisas, que vocês concordem, que vocês discordem. Mas Tô se aqui para vocês. discordar. Esse é meu Não, papel. você está aqui para somar. Mas se vocês tiverem algum conteúdo, eu queria saber mais sobre patrocínio, a gente para esse formato e faz um dia um papo sobre patrocínio. A gente já falou, patrocínio, por exemplo, a gente já falou lá para trás, mas a gente pode voltar para ele se vocês quiserem, não tem problema nenhum. A Mari falou: o triste é que ainda é um meio muito machista. Muito, muito. Mas já tem muito time feminino. Ainda menor? Assim como futebol, por exemplo, né? Tem muito mais time masculino do que time feminino, mas aos poucos a gente chega lá, né? A mulherada tá rebolando e aos poucos a gente consegue chegar lá. Peraí, deixa eu ver aqui o que é mais. Um conhecido, o Lipe Dias falou, um conhecido wargame de tabuleiro, wargame de miniaturas, Warhammer, 40 mil. Sim, tem uma infinidade. Eu só citei alguns exemplos, porque às vezes fica mais fácil da gente relacionar, né? Que tipo de coisa que é. O Marcelo Neder falou: tem alguma categoria voltada aos emuladores de jogos antigos, como os jogos de Atari, por exemplo? Tem. Não é uma categoria específica, mas tem. Você ainda tem jogos. E você tem alguns campeonatos, algumas pessoas que trazem de volta jogos antigos especificamente. Não é uma coisa tão popular, tipo Space Invaders, Star Wars e tal. Não é tão popular, mas tem. Mas essas que eu mencionei são as categorias principais, né? Tem para todo gosto, como eu falei. Mas tem uma turma que joga, tem os saudosistas que jogam jogos mais antigos, tipo Atari. O Alex Oliveira, cai de paraquedas aqui. Sobre o que é essa live? Sobre esportes, meu amor, mas são 19h25, a gente já vai acabar, mas vai ficar salvo aqui e você pode vir olhar, ver, rever, curtir, palpitar, fazer o que você quiser, que a gente vai adorar,
E eu acho que por hoje é isso. Não sei se a Carol quer complementar alguma coisa. Não, Eu preciso respirar e tomar um gole d'água. Quero dizer que acho que esses 3 episódios foram um mergulho super profundo no universo dos games. E mesmo assim ainda tem um monte de coisa que a gente acabou não falando, que a gente vai falar quando a gente falar de ativação, quando a gente falar de como surfar essa onda do esportes, mesmo não sendo um jogador de esporte, né? Como trazer aproveitar essa vibe e trazer esse mercado tão grande, com tanto potencial para dentro dos nossos próprios negócios, sejam eles tradicionais, digitais, digitais, esse universo novo aí que a gente está vivendo. Tem muita coisa para fazer com o esporte, e acho que agora, a partir da próxima live, com a gente falando sobre cases, a gente vai trazer alguns exemplos desses, né, de como usar esse universo de esportes dentro de cenários inimagináveis. E pela primeira vez a gente terminou com 3 minutos ainda para derrubar a nossa live. Não é? Conseguimos cobrir o conteúdo. Tudo bem que eu acho que eu bati o recorde, eu nunca falei tanta coisa em tão pouco tempo, eu nunca falei tão rápido na vida, mas a gente conseguiu. E só para complementar o que você fala, com certeza a gente vai voltar a esse assunto. Porque em algum momento podem ter mais pessoas querendo falar sobre isso. Então, a gente volta sim, se houver essa demanda, a gente volta sim. E no entretenimento, no mercado de business entertainment, as coisas são muito ligadas, né? Uma coisa puxa a outra. Né? Então, para você falar de patrocínio, você tem que entender de ativação. E aí, se você quer fazer uma ativação moderna, você tem que entender de game. E aí, você tem que entender de marketing. Então, as coisas são muito amarradas para serem bem feitas, logicamente. Então, com certeza, a gente vai falar de novo, como a gente volta e meia repete, que entretenimento é sobre visibilidade. Tem algumas máximas que a gente repete aqui sempre. A gente, sem dúvida, vai estar de volta falando sobre esportes e sobre games, e de repente a gente pode trazer um case super bacana de alguém que comprou alguém, que vendeu alguém, que criou alguém, ou um jogo que bombou. Com certeza a gente vai trazer case sobre game, porque tem muito.